Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Quero saber a sua opinião sobre um assunto. Você, assim, na boa, você acredita em infelicidade hereditária? Você acredita que numa família, tá lá, a avó foi infeliz. Aí a avó teve lá 3 filhas ou filhos, todos eles infelizes no relacionamento a 2. Daí vieram netos e aí todo mundo infeliz. Você acredita nisso? Que existe uma tal de infelicidade hereditária? Qual a sua opinião sobre esse assunto, hein? Você acredita, por exemplo, que tem gente que escolhe mal? O nosso ouvinte cita um termo aqui que eu nunca tinha ouvido: dedo podre. Dedo podre para escolhas. A pessoa sempre escolhe mal, especialmente na área sentimental. Você acha que tem pessoas que têm uma fragilidade emocional, ou tem gente que é mais carente, entendeu? Aí escolhe quem tá mais perto, e quem tá mais perto às vezes é um pangaré violento, é aquela pessoa que diz: Deus tenha misericórdia, mas a pessoa tá carente, tá querendo. Ou tem gente que tem uma síndrome assim: não, eu quero uma pessoa com problema que eu vou resolver, ué, hein? Se a pessoa tá com dificuldade, deixa comigo, que é comigo mesmo. O que você acha? Você acha que isso pode acontecer? Você conhece assim, só aqui entre nós, conta pra ninguém não, só aqui entre nós. Porque tem pessoas assim que sempre fazem escolhas equivocadas no que se refere a relacionamento a 2, e você atribui isso a um distúrbio, a uma fragilidade, a uma questão emocional, psicológica, espiritual. Será que é espiritual? Hein? A pessoa tem o quê? Como é que é o nome disso? O que você acha? Hein? Infelicidade hereditária? Quero ouvir a sua opinião, porque o nosso ouvinte está dizendo que é jovem, cheio de dúvidas, sabe? Como todo jovem tem muitas dúvidas, né? Todas elas nasceram do fato de ser muito parecida com a minha mãe, não apenas fisicamente, mas em personalidade, gostos e escolhas. Ela olha pra mãe e se vê, é espelho. Mamãe tem infinitas qualidades, aí faltou humildade, né? Porque aí tá falando de si também, só que um dedo podre para escolhas. E sua pior escolha foi o meu pai, de quem ela apanha a vida inteira. Pelo amor de Deus, ouvinte. Que é isso? Já decidi que eu não quero alguém como meu pai. É a decisão da nossa ouvinte. Porém, esse trauma é tão grande que não consigo me relacionar com ninguém. Sempre acho que vou cometer o mesmo erro que ela. É tão estranho que, além do problema na vida sentimental, sempre esbarro em situações muito parecidas com as que ela viveu. Seria isso um sinal de uma espécie de sentença de infelicidade hereditária? Ainda tem a sentença aqui, companheiros. Estaria eu condenado a viver todas as coisas que minha mãe viveu? Como quebrar essa onda de escolhas erradas que só provocam tristezas? O que fazer para vencer a angústia de ser infeliz como minha mãe? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ô Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores, e hoje a gente está perguntando na pesquisa, você conhece filhos aí que acabaram fazendo as mesmas escolhas erradas que seus pais? Meu pai. Meu pai muita do céu gente, mesmo, por
telefone, 77% dos nossos ouvintes conhecem. No site, 89% deles também conhecem. Vou lembrar você que você também pode participar com a gente através do WhatsApp aqui da Rádio 93 FM. O telefone é 96-803-8319. 96-803-8319. Escreve pra cá, conta a sua opinião pelo WhatsApp também. Participação dos nossos ouvintes a partir de agora também no nosso WhatsApp. Anote aí, salve 96803-8319. 96803-8319. Sua participação com a gente aqui no WhatsApp da Rádio 93 FM, mandando a sua mensagem. Queremos a sua mensagem aqui. Você compartilha conosco a sua opinião sobre esse assunto, vai também trazendo aqui as suas sugestões, as suas ideias. Fique bem à vontade no Facebook da Rádio 93 FM. Já a foto aqui dessa mesa bonita, pelo amor de Deus, que mesa bem composta essa mesa de hoje, essa mesa e os nossos queridos debatedores. Pastor Marcelo Farias com a gente abrindo aqui a nossa equipe. Ao lado dele é a pastora Elaine Cruz, ao lado dela o doutor Luiz Fernando Gevaera, ao lado dele o pastor Sérgio Nonato e eu ao lado dessas feras aqui, todo mundo sorridente, que maravilha, é bênção pura, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, pastor Sérgio, o senhor destacou a frase inicial: sou jovem e cheia de dúvidas no meu coração. Nada mais comum que dúvida no coração de jovem, hein, pastor? Foi a frase logo de início, uma frase que realmente vai ser fácil de falar e com certeza de concordância aqui da mesa, porque bom dia JR, aos debatedores, aos nossos ouvintes. Na verdade, jovem é realmente cheio de dúvida. Eu lido com jovens há muito tempo, nós temos faixa de 300 jovens na nossa igreja, e todos os dias nós temos que atender jovens cheios de dúvidas. Nós pegamos, por exemplo, eu gosto muito do Eclesiastes, que Salomão ali já está na sua idade avançada, mas ele dá conselhos, né, para as pessoas mais jovens, porque ele já tinha passado por experiências tremendas, ruins, e que agora ele queria evitar o mal para os outros jovens. E ele começa a escrever, e interessante que ele escreve no capítulo 11, no versículo 9, ele diz assim: alegra-se jovem na tua mocidade e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, nós vamos discorrer nesse debate, sabendo que jovens, o jovem por sua vez, por ser cheio de dúvida, ele procura uma referência. Ela acabou tendo a referência da mãe, e aí ela cita uma série de situações que acontecem, né? E por causa da dúvida, o jovem acaba andando por intuição, né? É por isso que o inimigo ataca muito o jovem, por causa da dúvida, e ele levanta alguém cheio de opiniões para poder acompanhar aquele jovem, para poder criar nele uma ideia. Pastor Elaine Cruz destacou a frase que segue esta aí: todas as dúvidas nasceram do fato de ser muito parecida com a minha mãe, não apenas fisicamente, mas em personalidade, gostos e escolhas, o que também é normal, pastor Elaine. Bom dia, bem-vinda. É verdade, bom dia esta mesa, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia JR. É verdade, a gente, quando é criado numa família, quando a gente nasce, a gente herda características físicas, é normal que se pareça, tem os olhos do pai, o corpo, o formato do corpo parecido com o da mãe, enfim, isso é normal. Agora, ela coloca aqui algumas coisas que são complexas, quando ela diz que herdou a sua personalidade. Na realidade, a personalidade não herda. A gente pode até herdar um temperamento, uma forma de temperar a emoção. Algumas pessoas são mais coléricas e acabam tendo um filho também ou outro que é assim, mais melancólico, mais carente. Agora, a personalidade, ela vai sendo construída a partir das nossas escolhas, das nossas vivências, né? Então, ela pode até se achar parecida fisicamente com a mãe, ela até pode perceber, mas é importante que ela entenda que, e esse vai ser
pelo menos assim, né? O que me parece aqui que tem que diferenciar ela da mãe é que a mãe tem uma persona e ela tem outra. A personalidade, ela é individual. Ela é construída individualmente. Muitas vezes a gente usa personalidade no sentido de temperamento. Ela pode ter herdado um temperamento, uma forma de temperar as emoções, de lidar com situações da mãe. Mas isso não significa que ela seja a mesma pessoa, ela é a mesma parecida, persona. mas não é igual, né, Elaine? Numa linguagem simples. Ela, aí, ela parece muito, mas não é igual. Ela não é a mesma pessoa, ela não tem a mesma personalidade. Isso é importante que ela comece a entender. Pastor Marcelo Farias, que pensa o senhor, querido? Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, J.R. Vargas, bom dia, ouvinte, bom dia a todos aqui da mesa. J.R., dúvida. O dicionário diz que dúvida é o seguinte: o que é dúvida? Você se opor ou a algo, a alguém, pela falta de convicção. Legal. Se nós somos uma nova criatura ou novas criaturas, nós temos a nossa fé, a nossa convicção em Deus, a dúvida ela vai realmente atrapalhar a vida dessa jovem e a vida de qualquer pessoa. Interessante, eu já começo dizendo o seguinte: querida, tira a dúvida do teu coração, da tua mente, porque se você tem fé em Deus, você precisa pôr isso em prática. A dúvida só vai atrapalhar você. Vou perguntar uma coisa, senhor pastor. Às vezes a dúvida não é assim em relação a Deus, entendeu? Que Deus pode, quem Deus é, que Deus sabe, né? A dúvida não é assim relacionada a Deus. A pessoa tem dúvida. Por exemplo, quem escreveu a Epístola aos Hebreus? Eu tenho dúvida. Sim. Eu não sei quem foi que escreveu e não conheço ninguém que saiba. Não. Conheço pessoas que têm opiniões. Inclusive eu ouvi uma especialmente, essa foi a mais aproximada que eu ouvi até hoje. Perguntaram a um grande estudioso, disseram para ele assim: quem escreveu a carta aos Hebreus? A resposta dele para mim foi excelente. Ele disse: eu não fui. Então eliminou um, entendeu? Já sabia, já que ele não foi. Falei, eu também, então já são 2 a menos, né? Então, às vezes, vocês também não foram, não? Foi nenhum de vocês, não? Então já melhorou, hein? Então é o seguinte, esse aspecto. Agora, nesse ponto que o ouvinte traz aqui, que foi, acho que foi o destaque que o pastor Sérgio trouxe, é que o coração do jovem, ele tem as dúvidas, não necessariamente assim na questão da convicção da sua fé, mas dúvidas mesmo, assim, do dia a dia, entendeu, eu pastor? Não me referi, você está certíssimo, eu não me referi exatamente à pessoa de Deus ou à sua fé em Deus, mas a ideia de que Deus, o JR, ele vai esclarecer pra gente as coisas. A dúvida deve existir, isso é comum. Ela não deve permanecer. A dúvida leva ao mergulho, né? Leva à pesquisa. Exatamente. Ela tem que chegar ao momento de, opa, eu estava em dúvida e agora é assim. Ela não permaneceu na dúvida, ela foi atrás, correu atrás. Com certeza. Doutor Luiz Fernando Gevaé, bom dia, bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto, já que hoje é quarta-feira? Bom dia, JR, bom dia, meus amigos aqui, debatedores. Tentei cumprimentar a mesa não me respondeu. Essa mesa não fala, é impressionante. Impressionante esse negócio. Fiquei chateado, entendeu? Já dei uns 3 chutes nela por baixo, também não respondeu, não reagiu. Mas veja só, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a todos. Na verdade, essa questão aqui, eu acho que ela ocorre muito mais do que o desejável, porque o primeiro modelo que uma criança tem são seus pais. Sim. E ele copia mesmo, copia o comportamento, copia a maneira de encarar a vida, copia até o humor. Se a mãe é irritada, a criança tende a ficar irritada. Se o pai é confiante, o filho é confiante. Se acha que é bonito, todo mundo se acha bonito. Então, por exemplo, na minha casa todo mundo se acha bonito, meus filhos. É mesmo, né? Se miram em mim. Não esse que eu não seja tem bonito, dúvida. Eu me acho bonito. Isso é o que vale, isso é o que Mas nós vamos debater esse assunto. Eu acho que ele tem muito a ser esclarecido aqui, porque muita gente padece desse mal, faz um compromisso de não ser feliz como seus pais não foram. Faz um compromisso de fracassar como seus pais fracassaram, e há um auto-boicote. As pessoas dirigem a sua vida de uma maneira tal que vai resultar naquilo que elas não desejam. Então, mas só que as preliminares são aquelas que vão conduzir aquele resultado, certamente o resultado não vai ser bom. Parece que busca, né? Parece que vai exatamente e aí é que surge a dúvida.
se é uma questão de como a expressão é forte, uma infelicidade hereditária, quer dizer, eles foram, eu também sou e os meus filhos também serão. Marcela Bastos, e o nosso WhatsApp aí pelo 96803-8319. Um ouvinte diz assim: olha, infelizmente eu conheço muitos jovens que tomaram o mesmo caminho errado dos pais, mas um caso especial me chama a atenção. É uma menina, ela tem 14 anos, ela acabou de ter um bebê e já abandonou esse bebê do mesmo jeito que a própria mãe fez com ela. Uma outra ouvinte disse assim: olha, eu já estou no segundo casamento, a minha mãe também passou por 2 casamentos, eu não consigo ser feliz e ela vive reafirmando para mim que eu serei do mesmo jeito que ela. Essa palavra é difícil, né, pastora Elaine? Que a pessoa fala isso e o outro acaba assimilando, né? Até porque essa não é uma palavra dita por alguém, é uma palavra dita pelo pai, é uma palavra dita pela mãe. Né? Alguém que a criança, ela pelo menos entende que se tem alguém que gosta de mim, é minha mãe, é o meu pai, que cuida, que zela, que me coloca para dormir, que paga a minha alimentação. A criança de 4, 5 anos, ela já tem essa ideia de que é o pai que paga, que é o pai que cuida, que ela mora com os pais, que os pais são referência. É a figura na qual ela se mira. Então, quando esses pais não só vivem, mas afirmam, você vai ser igual, você é como eu, faz essa criança achar que, literalmente, ela é cópia, tem a mesma persona, é a mesma pessoa. Então, se eu sou a mesma pessoa, eu vou agir da mesma forma. E uma coisa que a gente precisa entender é exatamente isso. Nós somos pessoas diferentes. Então, por mais que a gente fisicamente possa herdar, e por mais que essa influência é forte, a gente diz que muito mais do que ensinar um filho a comer, a gente tem que ser exemplo. Não adianta dizer pro filho que tem que comer legume e o pai tá comendo bife com batata frita. Né? Então, assim, o exemplo é o que mais educa, é o exemplo do comportamento, das atitudes, de tempero das emoções, de como lidar com as situações, das escolhas de vida, dos vícios. O exemplo ainda é a melhor forma de ensinar. A grande vantagem do ser humano é que cada um tem uma cabeça, tem um pensamento, tem a possibilidade de escolher diferente, de analisar e perceber. Aquela história dos 2 irmãos, que o pai bebia muito. Pergunta-se para um: por que você bebe? Porque, olha, meu pai bebe. Pergunta-se para outro: por que você não bebe? Olha, meu pai bebe, eu não quero isso para mim. Então, a gente tem essas possibilidades de escolha, da mesma forma como os nossos pais tiveram, e avós, inclusive. Sim, mas essa mãe, para ela, tá sendo, ela mesma acaba descrevendo em todo e-mail que a mãe acaba sendo um péssimo exemplo para ela, nesse sentido do relacionamento, que ela não vê a mãe tomando uma atitude, né? Ela vê o pai agredindo, ela vê o pai e a mãe não toma nenhuma atitude. Isso está sendo horrível para ela, porque ela tá vendo um péssimo exemplo da mãe. Ela quer ver a reação da mãe, mas ela não vê essa reação da mãe. Pastor Sérgio, tem no início do e-mail aqui, ela diz assim: olha, todas elas nasceram do fato de minha mãe ser parecida com a minha mãe e tal. Ela diz assim: minha mãe tem inúmeras ou infinitas qualidades, só que um dedo podre para escolhas. Na verdade, essa mãe tem muita qualidade, segundo a palavra da filha. Não, e o maior medo dela, pastor, é que ela... mas aí eu pergunto para essa irmã, essa filha: se a tua mãe tem infinitas qualidades e um dedinho podre para escolha, ou seja, ela tem erro quando escolhe, por que é que você não copia, então, as infinitas qualidades da sua mãe? Mas esse talvez seja o medo dela, porque por ela parecer muito em todas as qualidades, ela já está com medo agora de cometer o mesmo erro. Mas aí ela tem uma quantidade de qualidades. Quando ela já enxerga os erros da mãe, já mostra que ela não é parecida com a mãe, que ela percebe. Ela tem um avanço em relação à mãe. Ela percebe o quanto eu sou diferente da minha mãe e o quanto eu não quero ser igual à minha mãe. Então, essa dúvida dela com relação ao fato dela ser igual à mãe ou não, porque essa é a grande dúvida que ela apresenta desde o início, já está respondida pelo fato de quando ela olha para a mãe e diz: eu não quero isso aí, eu não quero ser assim. Ela já consegue ver coisas que a mãe não enxergou no momento que escolheu. Eu já enxergo de outra forma. Quando eu vejo o e-mail, eu enxergo que o maior medo dela é de ser igual, mas ela já se sabe diferente. Igual, e uma série de situações. Ela não quer ser igual, está com medo de ser igual e parece aquela pessoa que está dentro de casa, eu não sei, eu quero aquele ali.
Só que aquele ali é o que mamãe escolheria. Isso aí. Então, ela não acaba não tendo relacionamento com ninguém, o que ela fala, ela se trava, ela tem um trauma, né? Agora, veja bem, gente, não tem uma história, aí a gente entra num ponto que é interessante, a questão que envolve as escolhas, né? Que as mulheres, tem mulher, claro que não são todas, né? Evidentemente não são todas, mas mulher gosta de homem... Eu posso usar a expressão? Vocês não se importam, não? Não importa não, Elaine? Não. Homem safado, entendeu? Tem outras expressões que são similares a essa. Isso. Me ajuda aí com as expressões. De bandido, de entendeu? homem safado. Não tem bandido, isso, entendeu? Tem. Por que tem alguma explicação isso? É essa síndrome de cuidadora que vai resolver? Ou é assim, ou é uma coisa que é de caráter? Ô, Elaine, ajuda a gente. Não tô querendo te dar um aperto aqui, não, mas é porque. E eu ouvi os companheiros aqui para ver se a gente consegue identificar, porque às vezes pode ser uma coisa semelhante a essa. Na verdade, isso parte de uma representação cultural, né? Daquele que é o forte, daquele que é o briguento, daquele que todo mundo tem medo, e isso traz para, entre aspas, essa pessoa um certo poder. E que, infelizmente, nos últimos anos só vem piorando. Se a gente assiste alguns clipes que os jovens aí e crianças estão assistindo, do tipo, eu sou bandido, tô aqui cheio de ouro, mas você me quer, mas eu consigo todo mundo, mas eu sou poderoso, é o cara que é o que manda matar, que é cheio de mulheres e que escolhe a mulher muitas vezes que quer dentro de uma região. Não tô falando só de favela, não, eu tô falando de locais amplos. Cafajeste é a palavra, Então, a gente tem cada vez mais esse estereótipo do homem que é bruto, né? Do homem que arrasta pelo cabelo, aquelas cenas de caverna que passa na cabeça de muitas mulheres, acaba fazendo com que, na realidade, eu estar de um lado desse tipo de homem, se eu não tenho autoestima nenhuma, ele vai me dar poder. Ele vai me dar algum tipo de proeminência perto dos meus pares. Essa é a realidade cultural e psíquica que vai por trás desse lema. E, infelizmente, a mídia hoje tem batido muito em cima disso. Clipes para um tipo de jovens, especialmente vinculados a rap, a funk, e alguns a nível de hip hop, tem trabalhado muito. Paixão. E vai aumentando essa paixão. Então, hoje em dia é normal, tem muita menina de família boa, criada em bons lares, às vezes em casas até de evangélicos, que acabam subindo morro, abandonando tudo para viver nesse mundo. Mas tem muito sujeito aqui no asfalto que tem a mesma índole, é o perfil, é esse perfil, para identificar. Por quê? Aí você vê que é uma escolha errada. A pessoa sabe que esse camarada é o seguinte, ele fica com todas. Entendeu? Aí, você tá entrando lá pra ficar com tu, vai ser mais uma. Eu vou ser aquela que vai mudar. Comigo ele fica. Essa a ideia. Comigo ele fica. O que tá faltando nós, né? Eu digo nós pastores, nós pais, nós responsáveis, voltar com o verdadeiro valor. Hoje houve uma inversão de valores tremenda, né? Aquela que tem a chance de ter, ela quer. A que tem a chance de ser, nem tanto. E a gente vai para a palavra e Deus diz para Abraão que através dele serão benditas todas as famílias da terra. É que a ideia de Bíblia para algumas pessoas está muito longe, né? O imediatismo hoje, ele fala mais alto, porque é para agora, aquela moto dali é do ano, é cara, aquele carro e por aí vai em relação a bens. E as nossas meninas estão invertendo os valores. Nós somos um pouquinho culpados nisso. Nós, sociedade, pastores, família, porque nós deveríamos arrochar um pouquinho mais. Mas a cada dia estão algemando a nossa mão. Não, indiretamente, mas pastor Sérgio, a gente pode quebrar mas é o seguinte, a cultura ela tá aí e o evangelho é contra a cultura, evidentemente, mas essa expressão que infelizmente é uma expressão forte, mas os nossos ouvintes entendem, é uma expressão que as pessoas utilizam normalmente para poder explicar isso. A pessoa lúcida, ela disse não. Sou lúcida, ela diz não.
mas a pessoa dá dois minutinhos, ela já embarcou, o camarada já veio com a conversa. Então, esse tipo de escolha, tanto homens quanto mulheres, mas é mais comum para as mulheres, né, Elaine? É mais comum, né? A questão da carência, da baixa autoestima tem levado. Eu queria acrescentar também uma coisa, o seguinte, que muitas vezes as pessoas corretas, que levam a sua vida corretamente, etc e tal, elas não têm charme nenhum, porque, vamos dizer, a seriedade, a honestidade virou uma coisa triste. Entendeu? Ninguém tá feliz e alegre de ser honesto, o cara tá chateado. Eu sou um honesto, um imbecil, eu fico o último da fila. Todo mundo passa na minha frente, eu não tenho sucesso, eu não dou certo, eu não sei o quê. Então, a alegria virou um atributo daquele que está descompromissado. Então, o sujeito é muito sério. Esse menino tem algum problema, é muito sério. Calado demais. Tá escondendo alguma coisa. Gosta de estudar, que é isso? Esse cara Como é um chato, de galocha. A minha esposa foi chamada no colégio porque o menino... a professora reclamou por que meu filho era tão quieto, pô. Ele tem algum problema. Olha a inversão de valores aí. Conhecendo o pai, eu também fiquei assustado. Agora eu assustei. Olha, JR, tá vendo a inversão de valores? Não, Marcelo. A professora falou assim, eu conheço o pai dele, esse menino tá muito quieto, ele deve estar com alguma dificuldade, porque o pai dele, entendeu? Eu também conheço a mãe, então, realmente... Agora, eu não quero cutucar, não, mas sendo a única mulher aqui, eu acho que tá faltando muito exemplo masculino em casa. Tá faltando pai em casa, homem em casa. Não é só pai, não é só aquele que dá o dinheiro. A presença masculina, figura masculina, né? É porque às vezes o cara tá até presente, mas tá lá, presente reclamando, pedindo que a mulher traga isso aí. Quando aparece, elas querem bater de frente. Quando? Não. A menina precisa da figura masculina. A figura masculina que dá ordem, a figura masculina que abraça. Porque uma menina que tem um pai que cuida, que abraça, que ela sabe o seguinte, posso contar, essa é uma imagem de pai que eu tenho legal, ela não vai procurar o cafajeste nem o briguento. Não vai fazer isso, porque ela tem a estima de um homem. Né? Se ela não tiver, quando chega na adolescência, aquele primeiro carinha que passa, e geralmente mas, pastora, os que passam tem o seguinte, a gente não pode... Faz pela carência paterna. Pastor Sérgio, a gente não pode generalizar nem um lado nem outro, porque há situações que o pai é super pai mesmo, e a menina numa determinada idade só Jeová na causa. Agora, se o pai for Banana Music, o que acontece? Ela vai dançar todas as músicas. Aí ela é complicada. A gente tem que sempre analisar para poder identificar isso, para poder ajudar, né, Marcela? Vamos ao nosso WhatsApp então, aí. Nesse padrão, eu vou fazer uma pergunta de vários dos nossos ouvintes no WhatsApp. 96803-8319, 96803-8319. Já que a gente tá nesse ponto, eles perguntam assim, e quando é o contrário? Eu tenho pais que são felizes, que se tratam bem, que vivem bem, mas eu não soube fazer a escolha certa. Não soube uma vez ou não soube nunca? Porque uma vez, né, a pessoa natural, uma vez lá errou, agora não soube nunca. Casado ou casada, fiz uma escolha errada, mas eu tive um exemplo de um casamento feliz dentro de casa. Meus pais são felizes, mas vários dos ouvintes perguntando. Olha, eu tenho tido muita oportunidade de fazer palestras sobre casamento, sobre separação, sobre divórcio, e uma das coisas que mais me chama a atenção são os motivos pelos quais as pessoas se casam. Eu comecei a fazer uma pesquisa com o meu pessoal, com os meus clientes, etc. E cheguei a uma conclusão seguinte: as pessoas se casam, por exemplo, porque moram longe um do outro, ficou cansativo ir para casa de noite. Então ficou longe. E agora ficou perto demais. Exatamente. Então, fizeram um túnel, resolveram divorciar. Tá na hora de casar. Isso aí. Sabe, porque todo o pessoal da igreja começa uma pressão, tem que casar. Tem então, igreja que daí não existia, eu fui lá e casei. Olha. Ou tô me abrasando demais, então vou casar. Esquentou o tempo, então o negócio tem que casar. E aí tem uma série de outras coisas, porque estava difícil, porque eu vendi meu carro, ou porque meus pais vão se mudar. Quer dizer, e o amor, que é o essencial para que superar as diferenças e as divergências, isso está lá em 10º lugar, 9º lugar, etc. E tal. Outra coisa que é muito comum no nosso meio é um desejo reprimido, imaginando que a vida sexual se resume ao desejo.
Então as pessoas, para satisfazer um desejo, acabam casando ou precipitando uma relação que não vai dar certo. Todo mundo sabe. Eu aprendi uma outra coisa que é um bom conselho. Quando todo mundo está dizendo que vai dar errado, não entre, porque vai dar errado. Eu só quero sair. Todo mundo diz que vai dar errado. Não, mas eu acho que vai dar, mas vai dar errado mesmo, tá na cara. E depois de algum tempo, por exemplo, eu outro dia participei de um programa de televisão falando sobre casamentos relâmpagos. Hoje em dia, cada vez mais os casamentos duram 4 meses, duram 5 meses, e as pessoas dizem o seguinte: foi muito feliz, durou 5 anos. Você vê que absurdo, até durou muito. Passou do prazo, maravilhoso, passou do prazo. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas estão precipitando e estão banalizando a instituição do casamento. Porque existe uma certa hipocrisia de que o conhecimento tem que ser superficial. Se o conhecimento começar a ser mais intenso ou mais genuíno, isso é pecado. Isso não Agora, pode pelo que eu entendi, a sua pesquisa se iniciou com base no seguinte, no começo de todas as coisas. Quer dizer, o fim se deu por causa do início. Exatamente. Então, más escolhas. Né? Então, olha como é que as coisas são complexas e são importantes nós analisarmos e observarmos até a partir da própria experiência e dos estudos aqui referentes a esse assunto. A nossa ouvinte diz, que a pior escolha da mãe foi o pai. E ela ainda diz que apanha do pai a vida inteira. É uma questão que, pelo amor de Deus, é uma coisa que a gente não pode nem imaginar. Aí a nossa ouvinte, já decidi que não quero alguém como meu pai. Já é um bom início, companheiro. Excelente. Aí, Marcelo, esse é o seu destaque. Essa frase que eu separei aí, JR, já decidi que não quero alguém como meu pai. Peraí. Acabou a dúvida. Como é que ela decidiu? E se no início do e-mail ela estava, olha a primeira linha, cheia de dúvidas, mas agora ela já decidiu. Isso é uma inconstância. Eu já decidi que não quero alguém como meu pai. Pera lá, filha, pera lá. Faz um contato direto com Deus, trabalha a tua vida e antes de você decidir, até porque ela não disse se está namorando ou não, né, JR? A gente não sabe se ela já tem alguém na vida dela. Não está. Ela tá com medo, tá totalmente Então, fechada. E ela já decidiu que não quer alguém como pai dela. É complicado quando a gente já decide, sem fazer o que o doutor Jevaé disse aí. Pesquisa, doutor? Você falou pesquisa, né? Mas não a pesquisa de pessoa em pessoa, é claro. A gente está falando uma pesquisa dos fatos. Como é que as coisas acontecem? Por que meu pai é assim? Como ele era antes? Né? E por que é que eu tenho que me espelhar no meu pai para ter o meu homem, o meu marido? Olha, onde é que está escrito isso? Eu queria só acrescentar uma coisinha também, é o seguinte, ela atribui a infelicidade da mãe ao pai. E a infelicidade da mãe tem que ser atribuída à mãe. Isso aí. Que fez a escolha dela. E ela permaneceu infeliz nessa história. E aí, então ela diz o seguinte, eu não quero um cara como meu pai. Ela tem que dizer que ela não quer ser igual a mãe, fazer escolhas equivocadas, escolher mal, não se preparar para um evento da forma adequada. Então, por exemplo, esse casamento não surgiu assim do nada, o pai caiu do céu e a mãe casou. Nada, eles namoraram, eles se conheceram, eles se aproximaram e daí a mãe decidiu escolher esse cara. Como decide até hoje, porque se ela continua apanhando dele, é isso que talvez essa filha consiga entender. Algumas pessoas fazem escolhas erradas e permanecem fazendo escolhas erradas. Uma mãe, ela já escolheu mal o cara continua batendo e ela continua permanecendo agora, com Elaine, ele. É então, muito difícil você sair de uma situação que te aprisiona porque as pessoas vão tentando mudar. Não, eu tô orando, não tem apoio externo. E vai mudar e não muda nunca. Ela não toma atitudes quando vê o mau comportamento da pessoa. E muitas vezes quando um pai, quando o líder, quando um amigo, né, procura se aproximar e falar, rapaz, você está vendo a atitude dessa pessoa, o comportamento dessa pessoa, e você ainda vai insistir, e a pessoa ainda fica naquela de não, vai mudar. Tô esperando um sinal, sinal. E o negócio tá e de repente tá cheio de sinal. Na verdade, é muito fácil para a gente não tá sentado aqui, nenhum de nós aqui dizendo, você para, fica, até porque essa não é nosso papel. Nem a função da gente, nem a função, né? Mas assim, uma menina que nasce dentro de um lar, onde a mãe fez uma escolha errada por um homem. Esse homem continua errando. A mãe continua aceitando. E ela vê a mãe apanhando. Eu acho que quando ela decide não quer alguém igual ao meu pai, já é excelente.
Já é um grande passo. Eu acho que o grande conflito dela é ela achar, de alguma forma, alguém disse a ela que existe uma espécie de sentença de hereditariedade de infelicidade. Então, eu acho que o grande conflito dela é: isso aqui eu não quero pra mim, mas será que na minha vida eu não vou ter que repetir? Será que espiritualmente isso não vai me alcançar? Será que eu por ser fisicamente igual e por ter alguns gostos parecidos eu não vou ser igual? Será que não reflete a luta dela, dizer assim, eu não quero igual como ele, mas ela no fundo quer alguém como ele? E aí? Porque a luta, essa aí, mas é o que vai acabar acontecendo. Se você não fizer mudanças, isso aí, você acaba repetindo o mesmo erro. Você só olha pra ele. É aquela piada do cara que tá a 10 metros de uma casca de banana e disse, eu tô já preocupado que eu vou escorregar naquela casca de banana. E por que é que não tira logo do caminho? Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu quebrei o pé e coloquei pinos, né? Aí uma irmã da igreja virou pra mim e falou que meu pé jamais seria o mesmo. Ô, pessoa boa, rapaz. É gente assim que a gente precisa todo dia. Uma pessoa dessa a pessoa dessa no rádio todo dia, olha, a sua vida vai ser isso. Meu Deus. Cuidado, pelo amor de Deus. Vai ter audiência. Na hora, diz a ouvinte, eu rejeitei, hoje eu ando normalmente sem sequelas. A maioria sofre porque recebe tudo que as pessoas falam e desejam, ao invés de repreender, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. A minha irmã fez a mesma escolha que a minha mãe. De onde você vem com essa história, Marcela? A minha irmã, é o negócio do pino? É o negócio do pino que a sua irmã trouxe aqui? Do WhatsApp. Do WhatsApp. Pois não, vamos lá. A minha irmã fez a mesma escolha que a minha mãe e teve o mesmo destino que ela. A minha mãe apanhava do meu padrasto. Teve 5 filhos. A minha irmã também passou a apanhar. Teve 5 filhos. Mas o pior é que é do mesmo homem que a minha mãe. Ei, Marcela, pelo amor de Deus, no WhatsApp quero agradecer os nossos ouvintes 968038319, quer dizer, no WhatsApp, então peraí, a mulher, padrasto, 5 filhos, apanhando, aí a filha acabou ficando com o mesmo homem, padrasto dela, tendo também 5 filhos com ele. Isso é uma maldição hereditária. Isso aí eu vou trocar, pastor Sérgio. Não é uma opção. Meu Deus. De maldição hereditária. Mas sabe o que acontece? Mas é fácil. E isso acontece mais do que a gente imagina. Eu acho que é um domínio aí. Fala, Gevair. Não é só domínio, não. É o seguinte, essa menina é uma vítima. Claro. É uma vítima de um cara agressivo, opressor, que simplesmente escravizou a mãe dessa moça, não deu opção nenhuma para ela, uma criança provavelmente foi subjugada por esse cafajeste desse cara, que acabou abusando dela e encantando essa menina, porque a figura do agressor com o agredido tem lá a doutora, as síndromes, né? A doutora Elaine aqui sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, que faz uma aproximação do agressor com a vítima. E a vítima, de alguma maneira, para se livrar daquele pavor que tem do homem, acaba cedendo e até se encantando com o poder daquele homem. Pequenos gestos dele se tornam grandes referências. A autoestima vai lá no chão, e isso é um caso criminoso. É criminoso isso que aconteceu, porque essa moça é uma vítima mesmo desse cara, que vai continuar escravizando, provavelmente abusou e estuprou outras irmãs e outras filhas, etc. Isso tem que parar, hein? Tem que parar. E é uma questão séria, porque, como o Gevair colocou aqui muito bem, se dá a este homem um poder. Quando a gente fala de poder, as pessoas pensam de dinheiro, né? A gente está falando de poder, é o poder de subjugar, é o poder de dizer, sou eu que mando, eu bato mesmo, você me pertence, você é meu, exatamente isso. Então, esse jogo de poder faz com que, muitas vezes, ele seja perpetuado nas gerações seguintes. Isso não tem nada a ver com maldição, isso tem a ver com o poder que você dá a uma pessoa dentro de uma casa para subjugar também, claro. Exatamente, que muitas vezes nessa situação, de repente a mãe estava tão fragilizada, né, estava tão seduzida, que não percebeu o quanto esse homem acabou agindo assim com a irmã da nossa ouvinte. É uma questão criminal, e aí é a família que tem que decidir, né, o que fazer. É uma questão que mostra de uma forma bastante clara a força que uma pessoa pode exercer dentro de uma casa. E quando a gente fala de
casal, a gente precisa lembrar que marido e mulher diante de Deus são iguais herdeiros diante dele pela graça da vida. Isso significa que a mulher e o homem, porque às vezes isso não acontece não é só o homem, às vezes é a mulher que tem esse poder também e acaba afastando tudo que é nora, complicando a vida de todos os filhos. Isso acontece muito do outro lado também, né? Isso precisa ser tratado. Se são pessoas que frequentam uma igreja, isso precisa ser tratado, isso precisa ir para um gabinete, isso precisa ir para uma terapia, isso precisa ser visto, porque existem pessoas que trabalham isso e têm uma personalidade deturpada, opressora, e que vai complicar às vezes a vida de uma família toda. Eu queria ainda acrescentar mais um outro problema, que quando as pessoas se separam com filhos, não imaginam que vão se casar com outras pessoas e que vão trazer estranhos para dentro de casa. Exatamente. E que, eventualmente, isso pode acontecer. Pode trazer uma pessoa errada e uma escolha equivocada de quem tem filhos, submete a família inteira a uma situação inconveniente. E nesses casos, a pessoa corre o risco de não olhar para os filhos, olhar apenas para si. Identificou alguém, e esse alguém, embora a pessoa tenha comportamentos eventualmente equivocados, haja suspeita, mas a pessoa vai lá e aí como muitos casos, há um estupro, há um ataque, há uma violência, a criança ou o adolescente denuncia, reclama, a mãe não acredita e às vezes acredita, mas pesa. Isso aí. Ficar sem ele é pior, né? Ficar sem ele é pior, então eu vou ficar com ele a despeito de todas as coisas. Aí você cria filhos com um trauma profundo. Nós já tratamos de vários casos aqui assim, de pessoas que acabam carregando para suas vidas marcas por causa da absoluta inabilidade, inconsequência de pai e mãe, porque também é pai. Claro. Porque às vezes é a nova esposa lá, que é uma mulher violenta, que é uma mulher que não dá espaço, que é uma mulher que não tem diálogo, uma mulher que não gosta dos filhos dele, que trata mal. Olha, é uma encrenca isso aí, preciso ter um cuidado muito grande. Mas vamos retomar o tema aqui, pois não? E nós vemos isso na mídia todos os dias, na verdade, mas é o que a doutora Elane falou ainda agora, a carência, ele está tão preocupado com a carência, ou ela está tão preocupada com a carência, que mantém essa pessoa dentro de casa mesmo maltratando seus filhos. Porque o discurso é: olha como eu sofro, olha minhas filhas como eu sofro, mas nunca é o discurso, olha a escolha errada que eu fiz, por favor não façam a mesma. Vamos ver se nós entendemos aqui, se estamos de acordo. Primeiro, cada pessoa é de um jeito, não é porque seu pai é assim que você vai ser, sua mãe é assim, você vai ser, ainda que você tenha um irmão gêmeo, ainda assim vocês não serão iguais em todas as coisas. Não há esta possibilidade. Você pode ser muito parecido, mas você pode ser muito diferente internamente. Isso mesmo, exatamente. Beleza? O outro aspecto aqui, as escolhas, elas são feitas com base em critérios. Muitas pessoas não têm critérios. Tá certo? Ela estabeleceu, olha, você, o que você quer comprar? Tem gente que sai às compras com o simples desejo de comprar. Não é o seguinte, olha, acordei hoje com um negócio, a vontade de comprar alguma coisa, não sabe nem o que, entendeu? Há pessoas que saem objetivamente, dizendo, eu preciso comprar um carro. Aí alguém diz assim, que carro? Qualquer um. Mas qualquer um serve. Objetivo, né? Eu quero um carro que tenha 4 rodas, carro que ande, motor, já começou a evoluir, começou a responder. Branco. Critérios, quer dizer, se a gente estabelece critérios, talvez se torne um pouquinho mais fácil para que a pessoa, não é, ainda mais uma pessoa com tanta dúvida, quanto mais critérios ela estabelecer, mais vai norteá-la nas suas escolhas. É isso, gente? É isso mesmo. Então, quais são os critérios? Vamos imaginar aqui alguns critérios que vocês consideram, na opinião de cada um, evidentemente, a gente soma aqui com a opinião dos nossos ouvintes. Olha, esse é um critério importante, seja para escolher um homem ou um esposo ou uma esposa, esse critério é fundamental. Eu pela minha experiência, depois de 5.000 processos de separação que eu atuei como advogado, eu acho que a maior capacidade para preservação do casamento e de uma união entre duas pessoas é a capacidade que ambos tenham de se adaptar à evolução da vida, que é natural. Porque o casamento é um compromisso que duas pessoas fazem hoje sem vencimento, para durar 20, 30, 40 anos. E as pessoas nesses 20, 30, 40 anos vão mudar,
vão mudar de ideia, vão evoluir, vão crescer, vão se intelectualizar, vão envelhecer, vão ficar fortes, vão ficar fracos, vão ficar ricos, vão ficar pobres, vão ficar doentes, vão ficar saudáveis. Então, se não houver capacidade de adaptação, que tem hoje na mídia aí um termo muito usado que chama resiliência, que é a capacidade que determinadas composições químicas têm de voltar à forma original. Então você tem que se manter original adaptado. Eu acho que este é o grande segredo, porque daqui a 5 anos aquela moça que era linda, maravilhosa, etc., já não vai ser mais maravilhosa. Há exceções. Eu, por exemplo, eu tenho me mantido melhorou com o tempo, né? Me mantive durante 2 semanas. JR, eu vou pegar uma fala do Dr. Jevaer e eu coloquei aqui, eu considero isso como um dos critérios. Aprender a administrar o tempo, entender que com o tempo muitas mudanças vão acontecer, muitas coisas vão acontecer. Então, se eu tenho o tempo como um fator que eu sei que existe e que por conta dele algumas mudanças vão acontecer, nada para mim vai ser surpresa. Eu vou começar ou vou dar continuidade a essa administração, sabendo que ele até falou alguma coisa ali. O tempo vai fazer talvez a barriga crescer, vai. Não sei, não cheguei nessa época ainda não, mas pode ser que o cabelo embranquecer, o cabelo cair, ou seja... apontar o dedo pro irmão, peraí, aí não. Fala isso e aponta o dedo pro Sérgio. Quer dizer, então já tem. Amizade é isso, hein? A administração do tempo. E quem tá falando, né, lá? Olha quem tá falando lá. Caindo não tá, não. Tem 3 fiapos brancos de cada lado, mas caindo não tá, não. Mas se vocês não estão dizendo, eu acho que vocês estão vocês estão certos, tá certo? Não vou dizer que vocês estão errados, vocês estão certos, mas a pergunta foi o critério para escolha. O critério para escolha é que vocês já casaram, é antes do casamento, entendeu? A pessoa olhar e falar assim, olha, como é que vai escolher? Então, olha, tem que escolher uma pessoa resiliente. Entendeu? Você escrevendo para uma rádio evangélica. Você pode ter provas de que essa pessoa é resiliente por causa da prática de vida dela. Uma pessoa que já apanhou, já passou por luta, já passou por dificuldade, ela continua firme. Entendeu? Ela tem caráter, ela tem bom senso, ela tem equilíbrio, uma pessoa que luta. Então você vê que é uma pessoa resiliente, não é uma pessoa que altos e baixos, montanha russa, entendeu? Ela é uma pessoa que ainda que sob pressão, ela aguenta o tranco. Então é uma pessoa que a gente poderia aplicar aqui como resiliente. A ideia do tempo, né? Quanto tempo essa pessoa dedica a você? Você está escolhendo. Isso. Aí a pessoa não te dá tempo. A pessoa diz, olha, não tem tempo para você. Critério. Entendeu? Aí você, espera aí, se eu não sou importante para você, hoje é amanhã que eu não vou ser mesmo. Pior, é isso, pastor? Exatamente. Então você, como eu disse, vocês estavam certos. Eu acho que existem algumas questões importantes aqui. Se ela está escrevendo para uma rádio evangélica, né? Acredito que ela seja evangélica. Então, o primeiro critério para ela é, primeiro, encontre alguém, ou só namore com alguém, ou só case com alguém, que frequente uma igreja evangélica sério, que você perceba nele que tenha, de fato, amor a Deus e temor a Deus, que conheça, que seja um crente fiel. Não basta estar numa igreja, não. Tem que ser um crente fiel. Alguém que, se você não quer uma imagem e nem a vivência com um homem que bate, que agride, não vá atrás dos brigões, não vá atrás dos briguentos, não vá atrás do agressivo. Olha como ele trata a mãe, as irmãs, as pessoas da igreja, o garçom, quando você for em algum lugar. É assim que a gente observa. Num terceiro ponto, entenda, e eu acho que aí é uma coisa que ela precisa assimilar, que não existe isso de você estar sobre a sua vida um tipo de maldição para ser. Ninguém nasce para ser infeliz, ninguém nasce para apanhar, ninguém nasce porque minha mãe apanhou, porque minha avó apanhou, eu vou apanhar também. Então, a gente tem, graças a Deus, a possibilidade de fazer tudo diferente, e o evangelho faz isso na gente. Ele quebra todas as maldições na cruz e ainda traz pra gente uma possibilidade diária da graça de Deus que se renova, da misericórdia de Deus que se renova, e da gente, como diz Romanos 12, ter a capacidade, com a ação do Espírito Santo, de transformar a nossa mente. E quem transforma a mente, transforma decisões, transforma as possibilidades de escolha. Então, um homem que seja crente, um homem que seja honesto, um homem que seja trabalhador, alguém que seja carinhoso, enfim, dentro do perfil que você quer. Para isso tudo, ela precisa ser lúcida e sincera. Sim, firme a Deus. Aí, por quê? Porque o tempo vai dar para conhecer a pessoa. Por exemplo, eu tive orientando uma pessoa que, quando eu falei sobre características de um rapaz,
olha, você precisa ver essa forma. Ela falou, pô, então não vou ficar com ninguém. Porque eu não encontro, então não vai ficar. Se ela não tem encontrado, se ela não tem encontrado uma pessoa dentro daquelas características, ela espera ter encontrado. Exatamente. Porque não é porque não encontra que vai casar com qualquer um isso e vai trazer problema pra vida não dela. Tem ninguém mesmo? Vou casar com esse daí. Isso aí. Casa com esse daí mesmo, ele é bonitinho. Tem gente que faz literalmente isso. Já contei aqui, a pessoa vai na casa de alguém e fala assim, ó, fulana está aí? Não, fulana não tá aí. Não, ela, vem cá, fulana tem namorado? Tem. E ela tem irmã? É isso aí. E embala. E casa. Casa. Qual foi o critério que você utilizou? A irmã dela não estava em casa. Então, esse é um cuidado que precisa existir e a gente observa aqui a importância de tudo isso estar diante dos nossos olhos. Resiliência, dedicação aí à questão do tempo, a ser um cristão, gentileza, honestidade, carinhoso, não é? Tem ali os critérios dos quais você não vai abrir mão, você não vai negociar os critérios, porque eles são importantes. Eu acho que toda mulher e todo homem deveria assumir que não está em promoção, porque na promoção o produto, quanto é que custa? O produto custa R$300. Aí você diz, não compre hoje, não compra nada hoje, entendeu? Porque amanhã vai estar na promoção e o produto de 300 ele acaba saindo baratinho, mas olha, a qualidade também é uma encrenca. Então não se permita colocar na promoção, né? No R$1,99. Marcela, diga aí. Vamos encerrar aqui a pesquisa, então? Como é que tá a pesquisa de Você hoje? conhece filhos que acabaram fazendo as mesmas escolhas erradas que seus pais, por telefone 74% dos ouvintes conhecem, no nosso site 88% deles também conhecem e queremos aí agradecer a sua participação pelo WhatsApp 968038319, dizer que, como a gente brinca sempre aqui, o WhatsApp bombou. Foram muitas histórias, mas muitas histórias, algumas até que mexem, e eu quero destacar aqui, dentro do padrão de que muitos disseram ao final, uma das ouvintes, ela conta que ela relata que ela começou a viver as mesmas coisas que a mãe dela viveu, porque a avó dela foi alguém que abusou delas psicologicamente. Então, a mãe acabou se prostituindo, ela também depois acabou se prostituindo, e aí encontrou um camarada que foi marido dela durante 12 anos, no período em que ela se prostituía. Embora ele tenha se casado com ela, ele batia nela, ele não aceitava que havia uma mudança nela. E aí ela conta, até o dia que eu conheci Jesus. Amém. E ele mudou a minha história, eu já não estava mais com esse homem, mas Jesus me fez sentir amada, transformada, e hoje ele me mandou alguém que me ama, que eu sei que me ama por quem eu sou, que ama Jesus em primeiro lugar, ama minha filha, que não, embora não seja dele, mas ele também ama, e Jesus mudou a minha história. E vários dos ouvintes contando que tiveram suas histórias mudadas, apesar de exemplos ruins, mas que mudaram o rumo de suas vidas. Quero recomendar aos nossos amados ouvintes que leiam o Evangelho de João, capítulo 4, a história da mulher samaritana, transformada, volúvel, vulnerável, carente. Você pode olhar, ler o texto, você vai enxergar todas essas dificuldades e lutas e o que Jesus faz, a transformação que ele opera. Quem sabe você está aí acompanhando a gente, olha, vivendo um momento de dúvida. Eu não sei o que eu faço, eu não sei, eu tô na dúvida, mas eu quero tanto. Às vezes a pessoa sonha com um amor que não existe, ele é novelesco, ele é uma história que tem música lenta, entendeu? Que tem ventilador, entendeu? Tem paisagem extraordinária, todo mundo maquiado, arrumadinho, perfume por todos os lados, e a realidade pode ser uma realidade diferente. Então cuidado com os critérios que você vai se estabelecer e que não são possíveis de serem realizados. Por outro lado, não vão baratear. Você é uma princesa, uma serva de Deus, você é um príncipe, um servo de Deus, merece alguém especial. Você não está na promoção, pelo amor de Deus, não aceite isso, que você tá aí, ó, que você não vai ter. Então é melhor embarcar com o primeiro, pelo amor de Deus, você merece mais. Agora
Agora, se você achou a pessoa certa, segura, porque a disputa tá muito grande, não é, pessoal? Não é não? Hein? Se achou a pessoa, então o critério lá, faça por onde manter a história, né? Um critério importante, até, aproveitando que você voltou nesse tópico aí, seja do jeito que você quer que a pessoa seja. Ofereça o mesmo, né? Eu quero uma pessoa sincera, seja sincera. Como alguém que você queira. Quero uma pessoa honesta, seja honesta. Quero uma pessoa trabalhadora, seja trabalhadora. Olha aí. Muito bem, quero agradecer mais uma vez a você, ouvinte amado, pela sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. J.R., já ouvi muitos dizerem que para Deus todos os pecados são iguais, porém eu entendo que as consequências são diferentes. Eu estou certo nessa minha conclusão? Contudo, eu alimento uma dúvida. O ladrão de galinha ou o sequestrador são vistos da mesma forma pelo Senhor? Perguntam dos nossos ouvintes. Será que crimes hediondos como a pedofilia não merecia-se um castigo maior? A lei prevê diferentes tipos de penas para diferentes tipos de crimes. Espiritualmente também é assim? O que diz a Bíblia sobre este assunto? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, pastor Sérgio Nonato, pela sua presença no programa de hoje. Por gentileza, pastor, leve um abraço carinhoso para o povo querido da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama. Tá bom, JR, muito obrigado. O povo já agradece esse abraço e quero lembrar que hoje nós temos culto lá. Estamos aguardando às 19h30. Mandar um abraço aí para minha família e para minha esposa abençoadíssima. Olha aí, quero agradecer também a presença do Dr. Luiz Fernando Gevaer. Um grande abraço, meu irmãozão. Obrigado, um abraço para os meus amigos Isabela, Leila e Mirella, com quem eu tive ontem e que estavam ouvindo, ligados aqui na 93. Muito obrigado, gente, pela audiência. Pastor Elaine Cruz leva um abraço carinhoso para o povo do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Obrigado, JR. Um grande abraço a todos os ouvintes, a todos do Fronteira, que eu amo tanto, e especial aí pro Álvaro. Pastor Marcelo Farias leva um abraço para o povo querido da Igreja Batista Central do Jardim Redentor. Muito obrigado, meu irmão. Ok, JR, eu que agradeço a você, a Marcela, toda a produção. Quero mandar um beijo para toda a minha igreja, né? Essa igreja muito bacana, Igreja Batista Central do Jardim Redentor, ali em Belfor Roxo, e deixar o versículo de Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Guarde aí. Um beijo para minha esposa, pro meu filho. Deus nos abençoe. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Muito obrigado à turma do Facebook participando com a gente, bombando aqui também no Facebook. Muito obrigado pela participação de todos vocês com a gente no nosso debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos agora e vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. O pastor Sérgio vai orar conosco. Vamos orar pelo tema, pelo assunto que é tão instigante nesse assunto, mexe tanto com os nossos queridos e amados ouvintes. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos que estão com seus corações enlutados, como temos feito todos os dias. Temos orado aqui diariamente também pelo reverendo Isaías, um dos nossos companheiros debatedores aqui, também por toda esta questão que envolve as ações do Estado Islâmico do jeito que está sendo. Claro que nós todos ficamos mais agitados quando os cristãos foram mortos. Isso nos agitou, não é? Mas a nossa oração não deve ser só por causa dos cristãos, mas por todos. Jesus ensinou que nós devemos amar a todos e a nossa oração deve ser para que haja paz, pela graça do nosso Deus e Pai.
nós queremos louvar o teu nome por esta manhã em que nós estivemos aqui falando e orientando uma pessoa que está tão cheia de dúvidas por causa do conflito familiar que ela vive. Mas queremos que o Senhor acima de tudo, fale algo para esta pessoa. Meu Deus, se apresente essa pessoa de uma forma sobrenatural para que ela veja que tu és o Senhor que conduz a vida dela. Dá a solução a esta família para que esta mãe não continue sendo agredida. Converta esse pai, converta essa mãe, muda a história completamente dessa família. Colocamos nas tuas mãos, meu Deus, essa situação que o mundo está vivendo sobre o Estado Islâmico. Nós pedimos que o Senhor venha intervir, porque uma palavra tua basta, meu Deus, e que eles conheçam o Senhor como o único Senhor Salvador da vida deles. Meu Deus, eu não tenho como falar como o Senhor vai se apresentar, mas tu és o Senhor e sabes muito bem. Muito obrigado por esta rádio, por esta emissora, porque tem sido um canal de bênção para as vidas. Toma os enlutados, os enfermos, e agora no retorno para os nossos lares. Livra-nos do crime de sangue, dos homens sanguinários, dos acidentes. Nos dê uma tarde de paz e de vitória. Assim oramos e te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.